Hoje vamos falar sobre Levítico, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Hoje nós estaremos iniciando Levítico, o terceiro livro que atribuímos a Moisés. Vimos no final do Êxodo a finalização da construção do tabernáculo, Moisés analisando toda aquela confecção, vimos ele abençoando, depois eles vão construir realmente, né, com todos os elementos que estavam ali, e Deus então ele vai abençoar eles, né, finalizando então toda a construção do tabernáculo. O livro de Levítico ele vai nos mostrar leis cerimoniais, a gente vai ver sobre o holocausto, ofertas, alguns tipos de sacrifício e por aí vai. Hoje a gente vai iniciar então falando sobre Levítico, capítulo 1, e nesse capítulo a gente vai ver sobre o holocausto. Vamos ler o versículo 1 e 2, para a gente ver como é que começa esse livro. O Senhor chamou Moisés e, na tenda do encontro, lhe disse: Fale os filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado ou do rebanho de gado miúdo. Ou seja, aqui Deus está definindo, né, que a oferta poderia ser, quando se tratasse do gado, poderia ser do gado, né, um porte um pouco maior, ou do gado miúdo. Então, nesse primeiro capítulo aqui, a gente vai observar sobre o holocausto, a gente vai entender o que é esse holocausto, e a gente vai ver os três tipos de holocaustos, né, que eram feitos. Eu não vou ler os detalhes de cada um, porque cada um deles vai conter as suas particularidades, e se a gente for ler todas as coisas, a gente vai acabar lendo todo o conteúdo, né? Então, qualquer tipo de oferta, isso vai servir para qualquer item desse livro aqui, principalmente hoje. Eu não vou ler os detalhes de todos os tipos de oferta dentro daquela categoria ali, mas vou indicar quais são, né? E na leitura do texto vocês vão poder observar justamente como era cada um deles, né? Porque basicamente eles eram muito parecidos até certo ponto, com alguns detalhes, né? E não vou me ater a esses detalhes para a gente não tornar, né, esse áudio aqui muito extenso. Mas dá para a gente conversar um pouquinho sobre alguns que a gente consegue então ter uma ideia como funcionava. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar é o seguinte: quais os tipos, né, de holocaustos, tipo de oferta, né, podia ser levada, melhor dizendo, né, que tipo de oferta poderiam ser levadas para a realização do holocausto. Do versículo 13 até o versículo 9, ele vai falar sobre o gado, né, esse de um pouco no aporte. Do versículo 10 ao versículo 13, a gente vai ver sobre o gado miúdo, né, que é justamente os carneiros e cabritos. E do versículo 14 até o 17, né, encerrando esse capítulo, vai falar sobre as aves. E ele vai dizer que deveriam ser levados rolinhas ou pombinhas. Então, esses três tipos, né, de ofertas de animais, categorias de animais, poderiam ser levados ao templo, ao tabernáculo, né, para o sacerdote, para que ele fosse sacrificado nessa categoria que é holocausto. Holocausto era um tipo de oferta que era totalmente queimada, né? A gente vai ver que essa é uma característica. E só para a gente deixar como exemplo, como eu disse que eu vou só citar alguns, né? Eu deixei como exemplo então sobre a oferta do gado, que está do versículo 3 até o versículo 9. Vamos ler. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Bom, a primeira coisa que a gente já entendeu, né, que tem que ser um animal macho e ele não pode ter defeito. Ou seja, para ofertar a Deus, isso a gente vai ver no capítulo 2, quando a gente for falar sobre a oferta de cereais, lá também vai ser solicitado que seja a melhor farinha. Então não dá para a gente ofertar a Deus, né, entregar para Deus a pior coisa que a gente tiver. Nisso a gente volta no Gênesis, né? Quando a gente vê Caim e Abel ofertando ao Senhor. Um ofertou do melhor que tinha e o outro ofertou das últimas coisas, né? Ele não se atentou muito nesse detalhe de dar o seu melhor para Deus. E esse é o ponto, né? A gente desejar dar o nosso melhor para Deus, nossa melhor oferta. E aqui a gente não fala de quantidade, de valores, porque Jesus mesmo vai nos mostrar que a viúva tinha apenas 3 moedas e essas eram muito mais valiosas do que todas as outras ofertas que foram levadas. Porque justamente ela deu o que tinha, ou seja, ela estava entregando o melhor, né, o máximo dela para Deus. Então, dar a nossa oferta é dar o nosso melhor para Deus. É a gente realmente desejar agradar o coração de Deus com aquilo que a gente tem, né, porque Ele já nos dá tudo que nós precisamos. Então, esse aqui é um princípio que a gente pode aprender com essa oferta, né, com o holocausto.
Seguindo o texto. Ele o trará à porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito o favor dele para a sua expiação. Depois matará o novilho diante de Deus. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda do encontro. Então ele tirará o couro do animal e o cortará em pedaços. E os filhos do sacerdote Arão acenderão fogo sobre o altar e porão em lenha sobre o fogo. Todos os filhos de Arão, também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça, a gordura, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A gente observa, né, que essa oferta ela tinha toda uma organização, né? Não era de qualquer jeito. A pessoa trazia e o sacerdote ele preparava aquilo ali, né? Tinha todo um método, né, para que eles fizessem ali. E dessa forma a gente vai ver também os outros tipos, né, de holocausto, do gado miúdo e das aves, né? Mas eu não vou ler para a gente não se tornar extenso. Então vamos para Levítico, capítulo 2. Aqui a gente vai falar sobre as ofertas de cereais. E semelhante ao holocausto, que era essa oferta totalmente queimada, nos mostrando uma total dedicação ou submissão a Deus, agora a gente vai ver as ofertas de cereais. E assim como lá no holocausto, a gente vai ter algumas diferenças, algumas categorias, né, vamos dizer assim. Então no versículo 1 ao 3, ele já começa a dar algumas instruções, que diz assim: quando alguma pessoa fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será da melhor farinha. Ou seja, se a gente for comparar, né, com o animal, a gente vê lá atrás que é um animal sem defeito, ou seja, não era eu pegar o animalzinho que já está pronto, prestes a morrer, ou aquele que já caiu num buraco, está debilitado, não serve para nada. Não, você vai pegar um bom, né? Então farinha é a mesma coisa, não é o resto da farinha, é a pior farinha, mas a sua melhor farinha deveria ser então levada. Derramará azeite sobre a farinha e porá incenso sobre ela. Levará a oferta aos filhos de Arão, os sacerdotes, e um deles pegará um punhado da melhor farinha e do seu azeite, com todo o incenso, e as queimará, como porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar de oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É a coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Essa instrução, a gente leu do versículo 1 ao 3, ela vai se repetir justamente no versículo 8 até o 10, a mesma instrução, basicamente, que é, você leva a sua melhor farinha, azeite, incenso, os sacerdotes vão pegar um pouco disso, né, vão queimar, e o que sobrar é deles, né, porque a gente vai ver um pouco mais para frente que os levitas, eles não tinham nem direito a uma terra, eles viviam integralmente para o templo. Então essas ofertas, parte de algumas ofertas, elas ficavam justamente para o sustento deles, mas a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, o texto vai continuar dizendo, no versículo 4 ao 7, algumas modalidades, né, vamos dizer assim, de ofertas de cereais. Ele vai falar sobre as assadas no forno, as cozidas na assadeira e as preparadas na frigideira. Né? São essas três categorias que a gente vai ver. E cada uma delas vão ter as suas peculiaridades, os seus detalhes. Depois, a gente vai ver algumas restrições e algumas outras instruções sobre esse tipo de oferta. Isso do versículo 11 até o versículo 13. Primeira coisa é que toda oferta de cereais ela precisaria ser feita sem fermento. Não pode haver fermento. A gente vai ver que o fermento, um pouco mais na frente, Jesus vai falar sobre o fermento dos fariseus, porque qual o problema do fermento? Né? O fermento ele faz aquela massa crescer de uma forma bonita, só que é de uma forma falsa, porque fica um ar, né? Fica aquele ar, se você apertar a massa muito bonita, se botar para fermentar, ela vai crescer, vai ficar vistosa, bonita, mas se você apertar, ela vai amassar de novo. Porque fermento ele tem essa característica. Então quando Jesus fala do fermento dos fariseus, é justamente essa pompa, né, que parece que é muita coisa, mas se você perceber não é tanto, né? É uma mentira, na verdade. O fermento ele nos engana de que tem muita coisa, mas com a mesma porção de farinha, a mesma porção de material, a gente tem um bolo, um pão grande, né? Acha que coisa, mas a mesma quantidade de farinha. Então ele nos mostra essa falsa, né? Essa falsa imagem, né? Depois,
o texto vai nos dizer que a oferta de cereais ela poderia ser usada como oferta das primícias. A gente vai voltar a falar sobre isso. E o terceiro ponto, ele vai falar que tinha que ser temperado com sal. Né? São essas três restrições, uma restrição, né? E essas duas instruções aqui. Né? Falo restrição porque ele está proibindo de fazer sem fermento. Ele tá, sem fermento não pode. E tem que ser com sal e poderia ser usado na oferta das primícias. Então, do versículo 14 a 16, que a gente encerra esse capítulo aqui, ele vai justamente dar as instruções de como deveria ser usado essa oferta, né, de cereais como primícias, né? Que ele vai instruir, né, vai dar detalhes, vai falar que tinha que ser espiga verde, tostadas no fogo, e por aí vai. Né? Ele vai instruindo e mostrando como deveria ser nesse caso. Levítico capítulo 3. Aqui também a gente não tem muitos detalhes, né? Porque como eu estou fazendo uma visão mais corrida, porque a gente já leu no Holocausto mais ou menos como eram feitas, né, as ofertas, né? Levava-se o animal que iria ser ofertado diante dos sacerdotes, então eles iriam executar todo o ritual referente àquele tipo de oferta que estava sendo conduzida. Né? Cortar algumas partes do corpo, queimar umas, queimar outras, enfim. Essa instrução está na leitura, né, dos capítulos que eu estou citando. Isso, na nossa leitura, a gente vai poder ver, né, com calma. Não aqui, porque aqui eu só quero dar um panorama. E justamente agora a gente vai falar sobre os sacrifícios pacíficos. Sacrifícios pacíficos. E aqui ele também vai dividir em três. Aí os únicos o detalhe aqui diferente, né, do outro é que nesse caso aqui existe uma abertura para macho ou fêmea. Então ele vai dizer do versículo 1 ao versículo 5 sobre o gado, do versículo 6 a 11 sobre o gado miúdo e do 12 a 17 sobre cabra. E como eu disse, cada um vai dar os seus detalhes e os seus detalhezinhos, né, específicos de cada tipo de sacrifício. Mas o que a gente tem que entender do sacrifício pacífico é que é um tipo de sacrifício que você leva como agradecimento. Né? Você leva se agradecendo a Deus, agradecendo pelas bênçãos, pelas vitórias, por aquilo que Deus fez, e alguns também para alcançar de alguma forma, né, o favor de Deus em alguma área. Mas o detalhe, né, que a gente tem que entender aqui é que não existe um pecado nessa oferta aqui. Não é uma oferta que é para pecados. A gente vai ver agora no capítulo 4, justamente os sacrifícios para pecado. Esse aqui não há um pecado. A diferença grande, maior é essa. Existe um pecado para ser encoberto aqui, no caso do sacrifício, né, ou oferta pacífica. Levítico capítulo 4. Aqui a gente vai ver, nesse capítulo, 4 tipos de pecados, né, de situações, e como cada um deles, né, existe uma instrução de como deve ser feito um sacrifício para que esse pecado seja perdoado. Eu vou ler só para a gente entender. Versículo 26, final do versículo 26, né, falando sobre um dos pecados, mas isso vai servir para todos. Porque ele vai dizer assim: assim o sacerdote fará expiação por ele, e no que se refere ao pecado, e este lhe será perdoado. Então esses sacrifícios aqui, eles trarão perdão, né, daquele pecado específico que foi cometido. Antes de eu falar sobre isso, a gente só precisa refletir sobre uma coisa. Entendam que o contexto social, né, e econômico de Israel nesse momento aqui era basicamente, né, como eu já falei algumas vezes, eles trabalhavam com pecuária e agricultura. Era a forma deles se sustentarem. Então, seus sacrifícios, obviamente, estão relacionados à atividade deles, ao que eles sabiam fazer, é como eles poderiam oferecer algo a Deus. Hoje a gente não vamos ter mais sacrifícios, né? Principalmente esse que a gente está falando aqui, porque Cristo pagou, né? Cristo é o sacrifício perfeito. Mas quando a gente fala de ofertas, né? A ideia da oferta do sacrifício pacífico, ou oferta pacífica, né? De você agradecer a Deus, né? Que não existe ali uma coisa, queira, Deus abriu uma porta de emprego, eu quero dar meu primeiro salário, tem gente que faz isso, né? Eu quero ofertar para a casa do Senhor, ofertar para missões, enfim, né? Cada um Deus vai tocar no coração. Mas hoje a gente vai ofertar, sim, com nossos recursos financeiros, mas também podemos sim ofertar com o nosso trabalho, né? Às vezes a igreja necessita de fazer uma obra, por exemplo, você de repente não tem condição, né, de custear alguma coisa, mas consegue fazer alguma coisa. Então, isso entra também, né, a gente viu lá no próprio construção do tabernáculo, que eles levavam coisas que eles faziam. Né? Então, é muito mais do que a gente dar dinheiro, né?
é a gente realmente dedicar as nossas vidas ao Senhor, entregar tudo que a gente pode entregar para Ele, né? Então, seguindo aqui. Em Levítico 4, como eu disse, a gente vai ter 4 tipos de pecado. Eu vou citar e vou ler, que eu vou ler alguns trechos, só para a gente entender um pouco o contexto de cada um. O primeiro tipo de pecado, de sacrifício, era o sacrifício pelos pecados dos sacerdotes, versículo 1 ao 12. Depois vai falar sobre os sacrifícios pelos pecados de toda a congregação, do versículo 13 ao 21. E depois vai falar sobre os sacrifícios pelos pecados de um chefe, do versículo 22 até o 26. E vai encerrar com os sacrifícios pelos pecados de qualquer pessoa, do versículo 27 ao versículo 35. Então esses são os 4 pecados que aqui nesse capítulo a gente vai trabalhar. O sacerdote, né? Seja os filhos de Arão, se algum deles, se algum levita, se algum que trabalhava no templo pecasse, existia uma possibilidade, sim, dele ser perdoado por Deus. Depois, se toda a congregação cometer pecado, também tinha uma forma de ter esse perdão, né? Se um chefe, se algum líder de alguma coisa também pecasse, ele teria isso, e demais pessoas. Vamos ler então sobre como é que era esse pecado dos sacerdotes. Qual era o critério, qual era a instrução aqui. Versículo 1 ao 3. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor, como oferta pelo pecado, um novilho sem defeito. E o texto em seguida vai mostrando o procedimento que a gente já viu, né, mais ou menos, que é levado. Então, o animalzinho, né, ele é morto, diante ali diante do Senhor, né, pelos sacerdotes. E o sangue, né, ele é aspergido em alguns lugares, né, o animal é cortado, dividido, e no final ele é queimado. Depois ele vai falar sobre o sacrifício pelos pecados de toda a congregação. A gente vai ler do versículo 13 ao 14. Diz assim: Mas, se toda a congregação de Israel cometer pecado involuntário, e isto for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado, e o apresentará diante da tenda do encontro. Então, se o povo errasse, né, pecasse, e isso causasse problema, assim como no caso do sacerdote, seria então trazido um novilho para poder ser morto no lugar deles. E a grande ideia do sacrifício é essa substituição. Porque a gente viu, né, lá no Éden, quando Deus ele instrui Adão para não comer da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, eles vão, depois que eles comem, né, eles vão fazer uma espécie de um aventalzinho, né, para cobrir a sua intimidade, e Deus então vai trazer, né, uma roupinha deles para eles, um aventalzinho para eles, uma vestimentazinha feita de pele de animal, ou seja, algum animal foi morto ali para cobrir, né, o pecado deles. Então, a gente vai ver isso agora aqui muito mais explícito, né? Ou seja, quando alguém comete um pecado, um animal, né, seria então transferido o pecado dessa pessoa para este animal, e esse animal seria morto. Isso vai nos apontar para a pessoa de Cristo, que os nossos pecados foram todos transferidos para ele, e ele então morre por causa dos nossos pecados. Depois a gente vai ver sobre o sacrifício pelo pecado de um chefe, a partir do versículo 22. Quando um chefe pecar, fazendo que for de forma involuntária alguma coisa que o Senhor, seu Deus, ordenou que não se fizesse e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito. Ou seja, mais uma vez, um animalzinho morto pelo pecado de alguém. E para a gente encerrar por hoje, né, nas nossas leituras, a partir do versículo 27, quando vai falar sobre sacrifício pelos pecados de qualquer pessoa. Diz assim: se qualquer pessoa do povo da terra cometer pecado involuntário, por fazer uma das coisas que o Senhor ordenou que não fizessem, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. Então, dessa forma a gente encerra essa nossa estudo de hoje. Só para a gente ter uma reflexão, né, sobre um pouquinho do que a gente falou hoje, quero que a gente entenda
hoje, acima de tudo, que duas coisas importantes aqui. A primeira coisa é que quando a gente oferta algo ao Senhor, quando a gente leva algo ao Senhor, que até mesmo que seja a nossa própria, nossos talentos, a nossa vida, isso precisa ser da melhor forma possível. Não se apresenta algo a Deus de forma aleatória, sem desejo de agradá-lo. O nosso papel é levar o melhor para o Senhor. O melhor que a gente tiver para oferecer para Ele. O nosso melhor tempo, nossa melhor qualidade. A gente precisa levar o melhor para Deus. Não leve para o Senhor aquilo que não te faz falta, né? Aquilo que é irrelevante, né? Leve a Deus aquilo que realmente tem valor, né? Leve ao Senhor aquilo que realmente vai te fazer repensar. Porque, pensa, né? Eles trabalhavam com pecuária. Então, se eu levo um macho sem defeito, isso é complicado, porque faltaria então, né? Faltaria um animalzinho lá. Você está criando, está tirando parte, né, do seu sustento ali. Então isso era complicado. Então por isso que a oferta, né, a gente precisa levar o melhor para o Senhor. A segunda coisa que eu quero dizer, para a gente encerrar por hoje, já no capítulo 4, que a gente falou sobre esses sacrifícios relativos a pecados, a gente precisa entender que temos um Deus que está disposto a perdoar os pecados. Eu já falei antes isso. Não é porque temos um Deus disposto a refazer uma aliança conosco que isso nos justifica de continuar no erro. Não. Mas nós precisamos ter essa convicção que existe um Deus que está disposto a nos perdoar. E o perdão oferecido é justamente na pessoa de Cristo Jesus, porque ele é esse cordeiro que morreu por nós. Ele é esse animalzinho sem defeito e sem culpa que foi entregue pelos nossos próprios pecados, não pelos pecados dele. Esse animal não cometeu pecado, os animais que eles levavam não cometeram pecado, mas eles foram, né, substituir aquele que precisava ser morto, porque a gente já falou sobre a ira de Deus. E se existe uma santidade de Deus, existe uma justiça de Deus, e pelo outro lado existe um ser humano caído e pecador, então necessariamente, Deus sendo justo, a gente precisa pagar esse pato. Só que Deus, por ele ser amor, ele substitui e entrega o seu próprio filho para morrer no nosso lugar. Por isso o peso da cruz é tão grande. Por isso quando a gente olha para a cruz, entende a ideia da cruz, ela ganha um sentido, um significado muito mais profundo. Porque a gente entende que, de fato, pelos nossos pecados, nós deveríamos ser mortos. Nós deveríamos ser fulminados por Deus, mas pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, a gente continua andando nessa terra aqui. E Cristo Jesus, nosso Senhor, pagou esse pato. Ele realmente foi sacrificado por nós, no nosso lugar, em substituição a gente. Nós deveríamos estar lá, mas ele foi e morreu por nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.